Trabalhando como faxineira em uma mansão, a mulher ficou paralisada ao perceber que o marido da milionária era seu esposo desaparecido há 5 anos. Ela se aproximou e Rafaela apertou a alça da bolsa com força enquanto caminhava pelo jardim impecavelmente aparado da mansão dos Albuquerque. O aroma suave das flores e o canto dos pássaros tentavam criar um ambiente de paz, mas o coração de Rafaela estava acelerado, e ela sentia um nó na garganta. A imensa casa de pedra à sua frente parecia saída de outro mundo. Com suas janelas amplas e cercas brancas reluzindo ao sol, era o tipo de lugar em que ela jamais imaginara estar. Muito menos trabalhando, ao chegar à porta principal, foi recebida por uma governanta séria, vestida impecavelmente com um uniforme preto e branco, sem dizer uma palavra. A mulher fez um breve gesto com a cabeça, indicando para que Rafaela a seguisse para dentro. Ela atravessou o enorme hall de entrada, admirando o piso de mármore, os lustres que pendiam do teto e iluminavam o ambiente com um brilho quase surreal. O som de passos ecoava pelos corredores amplos, fazendo Rafaela sentir-se ainda mais deslocada. Havia uma razão muito forte para Rafaela estar ali. Sofia, sua filha. Desde que Vicente desaparecera de sua vida, ela batalhara para garantir um futuro para Sofia, aceitando todo tipo de trabalho temporário, sem se importar com as dificuldades. Este emprego de faxineira na mansão dos Albuquerque não era exatamente o que sonhara, mas a oportunidade de estabilidade financeira a motivava a seguir em frente. Mesmo com a sensação desconfortável que aquela casa lhe trazia, quando Rafaela entrou na sala principal da mansão, sentiu seu corpo inteiro paralisar, de costas para ela, observando atentamente um quadro na parede. Estava um homem alto, de postura forte e cabelos escuros. Seu coração acelerou, e um arrepio percorreu seu corpo ao reconhecer, mesmo de longe, aquele perfil tão familiar. Não pode ser, murmurou, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. De súbito, ele se virou para encará-la, e a surpresa foi ainda maior. Era Vicente, o homem que ela havia amado profundamente, o pai de sua filha e que, misteriosamente, desaparecera de sua vida 5 anos atrás, sem deixar rastro. Rafaela se sentiu tonta, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Mas a expressão de Vicente era fria e distante. Não havia o menor sinal de reconhecimento em seu olhar. "Você é a nova funcionária?" ele perguntou, a voz firme e segura, mas sem nenhuma emoção familiar. Rafaela sentiu um nó na garganta, e sem outra opção, apenas assentiu, lutando para segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Sim, senhor. Meu nome é Rafaela, respondeu ela, tentando controlar o tremor em sua voz. Prazer, Rafaela. Sou Vicente Albuquerque. Esta é a casa da minha esposa, Iris, ele disse, com um leve sorriso formal, mas distante. Rafaela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Esposa, ele havia dito. Como assim esposa? Vicente havia desaparecido sem dar nenhuma explicação, deixando-a grávida e sozinha. E agora estava casado com outra mulher. Rafaela apenas assentiu, sem conseguir dizer mais nada. Vicente manteve o olhar fixo nela por mais alguns segundos, com uma expressão curiosa, talvez tentando identificar o que a deixava tão desconfortável. Mas logo fez um gesto breve de despedida e saiu da sala. E saiu. Desaparecendo por um dos corredores, ela ficou ali, imóvel, tentando entender o que acabara de acontecer. O homem que amara, que desaparecera sem deixar vestígios, estava ali, casado com outra mulher, e agindo como se ela fosse uma completa estranha. A cabeça de Rafaela girava com perguntas. Como ele podia não se lembrar dela? E como ele podia estar ali, casado e vivendo uma vida tão diferente? A presença dele a afetava profundamente. Mas agora de uma forma amarga, quase cruel. Por mais que quisesse correr atrás de Vicente e exigir respostas, Rafaela sabia que sua posição era delicada. Havia algo maior em jogo ali, a segurança e o sustento de Sofia. Ela precisava desse trabalho, e enfrentar Vicente naquele momento poderia significar perder tudo o que havia conquistado até ali. Mas ao mesmo tempo, como ignorar o fato de que o homem que ela tanto amara estava ali, tão próximo, e ainda assim, tão inalcançável, ainda atordoada? Rafaela foi conduzida pela governanta até os quartos do andar superior.
onde começaria sua primeira tarefa do dia. Enquanto organizava a mobília e limpava os detalhes luxuosos do ambiente, ela não conseguia parar de pensar na cena que acabara de presenciar. A imagem de Vicente, frio e distante, era um tormento que rondava sua mente, e a ideia de vê-lo todos os dias naquela casa, agindo como um estranho, era uma dor que ela não sabia se conseguiria suportar. Com o passar do dia, Rafaela tentava se concentrar em seu trabalho, mas sempre que via uma sombra ou ouvia passos se aproximando, seu coração acelerava na expectativa de que fosse ele. Cada som, cada movimento parecia trazer de volta aquele misto de raiva, dor e desespero, como ele podia simplesmente seguir com a vida, como se nada tivesse acontecido, enquanto ela passara 5 anos sem resposta alguma. Naquele momento, Rafaela começou a perceber que talvez fosse impossível evitar o confronto com Vicente. Por mais doloroso que fosse, ela precisava de respostas. Precisava entender por que ele desaparecera e, principalmente, como ele havia sido capaz de deixá-la desamparada, sem sequer saber da existência de sua filha, ao final do expediente. Enquanto ajeitava as últimas almofadas do salão principal, Rafaela olhou ao redor da mansão, observando cada detalhe luxuoso que parecia contar uma história diferente da realidade que conhecia. Tudo bem, eu posso lidar com isso, murmurou para si mesma, tentando reunir forças. Ela havia suportado anos de dificuldade sozinha e enfrentado desafios muito maiores do que imaginava. Talvez pudesse, afinal, lidar com aquele reencontro e, quem sabe, descobrir o que realmente acontecera. Mas uma coisa era certa. Rafaela não sairia dali sem entender o que havia acontecido. Por mais que tentasse convencer a si mesma de que deveria focar no trabalho, o reencontro com Vicente a deixara com uma sensação de que algo maior estava por vir. Era como se o destino, mesmo que de uma maneira cruel, tivesse planejado aquele momento. Enquanto deixava a mansão ao final do dia, Rafaela fez uma promessa a si mesma. Descobriria a verdade. E, se Vicente tivesse a coragem de enfrentar o passado, ela também teria a coragem de fazer as perguntas difíceis, aquelas que ele aparentemente preferira esquecer. Na manhã seguinte, Rafaela caminhava novamente pelos corredores da mansão com um uniforme impecável e um ar decidido. A noite anterior havia sido longa. Ela mal conseguira dormir, revivendo o choque de ter visto Vicente, agora casado, e agindo como um completo estranho. Cada detalhe daquele encontro estava gravado em sua mente, e a ausência de respostas pesava em seu coração como uma pedra. A mansão estava silenciosa, exceto pelo leve som de passos ecoando de longe, indicando que os outros empregados já estavam ocupados com suas tarefas. Rafaela respirou fundo e começou o seu trabalho, determinado a manter a compostura. Para ela, aquilo era mais do que um emprego, era uma oportunidade de se manter próxima de Vicente e, quem sabe, entender o que realmente havia acontecido. Porém, o misto de nervosismo e emoção tornava difícil manter o foco. No meio da manhã, enquanto limpava uma sala decorada com quadros de artistas renomados e móveis de madeira trabalhada, Rafaela ouviu um som de vozes vindo do corredor, com cuidado. Ela se aproximou da porta entreaberta e espiou discretamente, do lado de fora. Vicente conversava com uma mulher que parecia elegante e confiante. Rafaela reconheceu a mulher de imediato. Era Iris, a esposa de Vicente. Uma mulher de aparência imponente, com cabelos negros impecavelmente penteados e um ar de superioridade que exalava de cada movimento seu. A voz de Iris era fria e levemente autoritária. Ela falava com Vicente sobre as atividades do dia, mas Rafaela percebeu algo estranho em sua postura. Havia uma tensão sutil entre eles, uma distância que parecia muito maior do que o mero espaço físico. Vicente, por sua vez, ouvia em silêncio. Respondendo apenas com breves acenos de cabeça, Rafaela sentiu uma ponta de inquietação ao observar o casal. Algo não parecia certo, mas era difícil definir o que. Antes que ela pudesse processar mais, Iris se afastou de Vicente e caminhou em direção à sala onde Rafaela estava, percebendo que a patroa se aproximava. Rafaela rapidamente voltou à sua tarefa, limpando uma mesa próxima e tentando parecer concentrada. Quando Iris entrou na sala, Rafaela sentiu o peso de seu olhar analisador. Era um olhar que transmitia desconfiança e quase uma hostilidade velada.
algo que fazia Rafaela se sentir desconfortável. Você é a nova funcionária, certo? Iris perguntou, sua voz carregada de um tom gélido. Rafaela assentiu, mantendo a postura respeitosa. Sim, senhora. Meu nome é Rafaela. Iris a observou por alguns segundos antes de responder. Espero que esteja ciente das expectativas desta casa. Gosto das coisas muito bem organizadas e não tolero erros. Entendido. Rafaela sentiu o peso das palavras, mas respondeu com firmeza. Entendido, senhora. Iris continuou a encará-la, os olhos avaliando cada detalhe. Rafaela sentiu que estava sendo julgada, quase como se Iris quisesse descobrir seus segredos apenas com o olhar. A tensão era palpável, e Rafaela soube naquele instante que qualquer deslize poderia custar seu emprego. Ótimo! Iris disse por fim, com um leve sorriso que não transmitia simpatia alguma. Estamos sempre de olho nos novos empregados. Quero que faça seu trabalho de maneira impecável. E claro, mantenha a discrição, entendido. Rafaela assentiu mais uma vez, e Iris saiu da sala sem dizer mais nada. O ar pareceu menos denso assim que ela se foi, mas Rafaela sabia que aquela mulher não era alguém que confiava facilmente. Pelo contrário, o olhar de Iris transparecia uma vigilância constante, uma atenção afiada aos detalhes, como se estivesse sempre à espera de qualquer deslize. Enquanto o dia avançava, Rafaela tentou ao máximo se concentrar no trabalho, mas a presença de Vicente pairava em seus pensamentos. Em certo momento, enquanto passava pelo corredor, viu-o de longe, conversando com um dos empregados. Ele parecia alheio à sua presença, o que a fazia sentir uma mistura de alívio e tristeza. Ainda assim, ela não podia deixar de notar que Vicente não parecia totalmente confortável naquele ambiente. Havia algo em sua postura que transparecia uma certa apatia, como se ele estivesse vivendo ali mais por obrigação do que por escolha. Durante o almoço dos empregados, Rafaela aproveitou para observar e escutar os outros empregados. Muitos falavam sobre a rotina da casa e os caprichos de Iris, que parecia não ser muito querida. Ela logo descobriu que Iris controlava cada aspecto da vida de Vicente e de todos ao seu redor com um pulso firme. A presença dela era uma sombra constante, e os empregados, embora não falassem abertamente, pareciam concordar que havia algo de estranho naquela relação ao final do dia. Enquanto Rafaela terminava suas tarefas, Vicente passou pela sala onde ela estava. Desta vez, ele a olhou com curiosidade, como se estivesse tentando lembrar de onde a conhecia, mas rapidamente desviou o olhar, voltando à sua expressão indiferente. Rafaela, certo? Ele perguntou, fazendo uma breve pausa. Sim, senhor, respondeu ela, tentando esconder o nervosismo. Espero que esteja se adaptando bem ao trabalho. Minha esposa pode ser exigente, mas acredito que você conseguirá lidar com as demandas dela. Rafaela forçou um sorriso e assentiu. Sim, estou me adaptando. Obrigada. Vicente acenou, mas antes de se afastar, algo no olhar dele mudou por um instante. Rafaela sentiu que havia uma ponta de familiaridade, uma expressão que lembrava o homem que ela conhecera antes do desaparecimento. Mas, como um reflexo, ele rapidamente recobrou a postura distante e continuou seu caminho. Quando ele se foi, Rafaela deixou escapar um suspiro pesado. Aquela troca de olhares havia reacendido algo em seu coração, uma esperança sutil, mas ao mesmo tempo dolorosa. Ela sabia que aquela convivência seria uma prova difícil, mas também sentia que talvez fosse o único caminho para descobrir a verdade sobre o passado de Vicente. Rafaela estava determinada a desvendar o que acontecera 5 anos atrás. E, mesmo que Iris a olhasse com desconfiança e Vicente ainda não a reconhecesse, ela sentia que estava no lugar certo. Talvez aquele fosse o início de uma jornada em busca de respostas. E por mais difícil que fosse, Rafaela estava pronta para enfrentar o que estivesse por vir. Os dias que se seguiram foram intensos para Rafaela. Ela tentava se adaptar ao ritmo da casa, mantendo-se discreta e cuidadosa, principalmente sob o olhar atento de Iris, que sempre encontrava um motivo para corrigir ou questionar o trabalho dos empregados. Rafaela percebia que a patroa mantinha uma vigilância especialmente rígida sobre ela, como se pressentisse algo, como se a nova empregada representasse uma ameaça. Apesar da pressão, Rafaela estava decidida a continuar, todos os dias.
Ela se aproximava um pouco mais de Vicente, sempre em pequenos gestos e olhares sutis, mas nunca o suficiente para que ele desconfiasse de algo. Ainda assim, mesmo sem ele se lembrar de nada, ela percebia em seus olhos uma leve curiosidade, como se algo, em algum lugar profundo, tentasse emergir do esquecimento. Em uma manhã chuvosa, enquanto limpava o corredor do segundo andar, Rafaela encontrou-se novamente sozinha com Vicente, que parecia distraído ao observar a janela embaçada pela chuva. Era um daqueles momentos raros em que ele parecia ser o homem que ela conhecera antes de tudo mudar. Rafaela hesitou, mas sentiu que não podia deixar passar a oportunidade. "Desculpe, senhor, mas está tudo bem?" perguntou, tentando esconder a ansiedade. Vicente virou-se lentamente, surpreso com a pergunta. "Ah, sim, tudo bem. Só estou pensando, eu acho." Ele esboçou um leve sorriso, mas havia uma melancolia em seu olhar. Rafaela respirou fundo e arriscou mais uma pergunta, mantendo o tom casual. "Sei que pode parecer intromissão, mas algo parece pesar no seu coração." Por um momento, Vicente pareceu confuso, como se as palavras dela o tivessem tocado de alguma forma. Ele olhou para o chão e, depois de um silêncio breve, murmurou: "Às vezes sinto que falta algo, como se tivesse perdido algo importante, mas não consigo lembrar o que é." Rafaela sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que ele demonstrava uma ponta de vulnerabilidade, algo que o conectava ao homem que ela conhecera no passado, sem saber o que dizer. Limitou-se a assentir, deixando que o silêncio falasse por si. Quando Vicente finalmente saiu, Rafaela permaneceu imóvel, absorvendo aquele instante. Aquilo confirmava suas suspeitas. Algo em Vicente estava incompleto. Um vazio que ela agora sabia que estava relacionado ao seu passado com ela, mas ainda restavam muitas perguntas. E a vigilância constante de Iris tornava tudo ainda mais complicado. No final daquele dia, enquanto organizava os utensílios de limpeza, Rafaela encontrou um dos empregados mais antigos da casa, um senhor de cabelos grisalhos e olhar gentil chamado Antunes. Ele havia trabalhado ali por muitos anos e parecia conhecer bem a rotina da casa e os segredos que ela escondia. "Senhor Antunes", começou Rafaela com um tom cauteloso. "Eu sei que pode parecer uma pergunta estranha, mas sabe como o senhor Vicente se envolveu com a senhora Iris?" O velho Antunes deu um leve sorriso, parecendo refletir antes de responder. "Ah, minha filha, essa é uma história antiga. Eu estava aqui quando ele chegou. Depois do acidente?" Rafaela ficou em alerta ao ouvir a palavra acidente. "Acidente", repetiu, tentando disfarçar a curiosidade. Antunes suspirou, como quem relembra algo doloroso. "Sim, parece que houve um acidente sério, senhor. Vicente desapareceu por alguns dias, e quando foi encontrado, não se lembrava de nada. Foi um período difícil para todos nós." Rafaela engoliu em seco. Aquilo explicava muitas coisas, mas também levantava novas perguntas. Vicente havia perdido a memória, e de alguma forma, Iris se aproveitara disso. "E como ele acabou se casando com a senhora, Iris?" perguntou, com o coração disparado. Antunes balançou a cabeça, com um sorriso amargo. "É difícil dizer, a senhora. Iris sempre foi determinada. Desde que ele voltou, ela nunca saiu do lado dele, cuidava dele, dizia a todos que estavam noivos e que o casamento aconteceria assim que ele se recuperasse. E foi o que aconteceu." Rafaela sentiu o sangue ferver. Então era assim que tudo tinha acontecido. Iris aproveitara-se da fragilidade de Vicente, manipulando-o para que ele acreditasse em um relacionamento inexistente. Aquilo explicava o porquê de ele nunca ter procurado Rafaela ou tentado entender o que acontecera antes do acidente. Iris construíra uma teia de mentiras ao redor dele. Ao final da conversa, Rafaela agradeceu a Antunes e voltou ao trabalho. Mas seu coração estava em chamas. Agora, ela entendia que Vicente não havia escolhido abandoná-la. Tudo indicava que ele havia sido enganado e manipulado, e o acidente servira como a desculpa perfeita para Iris separá-lo de seu verdadeiro passado. Mas a descoberta não trouxe apenas respostas. Ela também aumentou a complexidade da situação. Rafaela sabia que, para reconectar Vicente com sua antiga vida,
ela precisaria reavivar suas memórias. No entanto, fazer isso sem chamar a atenção de Iris seria um verdadeiro desafio. Nos dias seguintes, Rafaela continuou a observar Vicente, aproveitando cada momento em que ele parecia vulnerável ou introspectivo para lançar pequenas provocações que pudessem reativar lembranças. Ela mencionava lugares que frequentavam, falava indiretamente de sentimentos que eles partilharam, sempre com o cuidado de não ser óbvia demais, e aos poucos percebia que Vicente parecia cada vez mais confuso, como se algo em sua mente começasse a se mover. Em uma tarde, enquanto arrumava o escritório, Rafaela encontrou Vicente novamente. Ele estava sentado à mesa, folheando alguns papéis, mas seu olhar estava perdido, como se estivesse em um mundo distante. Senhor Vicente, está tudo bem? Perguntou, com um tom de preocupação sincera. Ele olhou para ela, um pouco desorientado. Não sei explicar, mas tenho sonhado com coisas estranhas, lugares que não consigo identificar, rostos que parecem familiares, mas que não consigo lembrar de onde os conheço. Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Rafaela. Você já sentiu como se tivesse perdido algo, mas não conseguisse saber o que era? Rafaela sentiu um calafrio. Sim, já senti isso, respondeu. Com a voz baixa e um pouco trêmula, os dois ficaram em silêncio por um momento, compartilhando uma conexão que, embora tênue, era real. Vicente desviou o olhar e suspirou, voltando a se concentrar nos papéis à sua frente. Mas Rafaela sabia que, embora não lembrasse de tudo, uma faísca de memória estava começando a se reacender nele. Rafaela sabia que estava se aproximando de uma verdade perigosa. Cada vez que conseguia provocar uma pequena faísca de memória em Vicente, a sensação de vitória era misturada com a de apreensão. Ela sabia que Iris estava de olho nela, percebendo sua presença e suas interações cada vez mais frequentes com Vicente. E Rafaela, mesmo tentando ao máximo não atrair suspeitas, via nos olhos de Iris uma inquietação crescente. Em uma tarde, enquanto limpava o salão principal, Rafaela ouviu passos rápidos e determinados se aproximando. Era Iris, com o rosto tenso e o olhar fixo, atravessando o salão em sua direção. Rafaela tentou disfarçar o nervosismo, concentrando-se na tarefa, mas não conseguiu evitar o frio na espinha ao perceber que Iris parara bem ao seu lado, mantendo o olhar fixo nela. Rafaela, certo? Perguntou Iris, com um tom de voz frio e cortante. Rafaela se endireitou, segurando o pano com força para disfarçar o nervosismo. Sim, senhora. Iris a observou em silêncio por um momento, o que aumentou ainda mais a tensão. Depois de um tempo, ela cruzou os braços, inclinando a cabeça ligeiramente enquanto a estudava. Você parece um tanto entrosada demais para alguém que chegou há tão pouco tempo. Rafaela engoliu em seco, mas manteve a calma. Eu só estou tentando fazer o meu trabalho da melhor maneira, senhora. Iris soltou um leve sorriso, mas não de simpatia. Era um sorriso amargo, carregado de desconfiança. Espero que seja só isso. Nesta casa, não aceitamos funcionários que ultrapassam seus limites. Espero que esteja ciente de que eu cuido de cada detalhe aqui, e não tolero intromissões. Rafaela sentiu a ameaça nas palavras de Iris, e sabia que ela tentava intimidá-la. Mas manteve-se firme. Ela precisava daquele emprego, mas também precisava de respostas, e por mais que Iris tentasse afastá-la, Rafaela não se deixaria intimidar. Entendido, senhora. Não farei nada que possa prejudicar a casa ou desrespeitar as suas regras, respondeu, com uma expressão neutra. Iris estreitou os olhos, mas pareceu satisfeita com a resposta, e se afastou lentamente, mantendo uma última olhada sobre o ombro antes de sair do salão. Rafaela soltou o ar que havia prendido, sentindo o alívio misturado à tensão. Sabia que precisaria tomar cuidado, e que Iris estava cada vez mais desconfiada. Mas a cada vez que lembrava do vazio no olhar de Vicente, algo dentro dela a impulsionava a seguir em frente. Alguns dias depois, enquanto organizava a biblioteca da mansão, Rafaela foi surpreendida pela presença de Vicente. Ele entrou no ambiente de forma silenciosa e sentou-se em uma poltrona ao lado de uma mesa de mármore. Aparentemente mergulhado em pensamentos,
Rafaela fingiu não perceber sua presença, mas, ao passar por ele, notou que ele a observava com atenção, quase como se tentasse captar alguma pista em seu rosto. Rafaela, certo? Ele perguntou, com uma expressão que misturava curiosidade e confusão. Ela assentiu, sentindo o coração bater mais rápido. Sim, senhor. Vicente ficou em silêncio por um momento, e Rafaela sentiu que havia algo mais por trás daquela pergunta aparentemente casual. Ele a olhou intensamente, como se tentasse descobrir algo que estava escondido em algum lugar de sua mente. Finalmente, ele soltou um leve suspiro. Sabe, Rafaela, tem algo em você que... não sei explicar, ele disse hesitante. Sinto uma familiaridade, mas não consigo identificar de onde, como se já nos conhecêssemos. Rafaela engoliu em seco, sentindo um misto de esperança e apreensão. Ela sabia que precisava ser cautelosa. Qualquer movimento errado poderia acabar com suas chances de trazer Vicente de volta. Bom, é possível que eu só traga uma presença familiar, ela respondeu, tentando manter um tom neutro. Às vezes, o rosto de alguém pode nos lembrar de coisas que não lembramos. Vicente assentiu, mas parecia insatisfeito com a resposta. Talvez seja isso, murmurou, desviando o olhar. A conversa foi interrompida pelo som de passos firmes no corredor, e ambos se voltaram para a porta ao verem Iris entrar. Ela lançou um olhar duro para Rafaela, e depois voltou-se para Vicente, como se tentasse avaliar o que estava acontecendo. Vicente, posso falar com você um instante? Perguntou Iris, lançando um olhar de aviso para Rafaela, que rapidamente se afastou, fingindo continuar com seu trabalho. Quando ela saiu da biblioteca, ouviu a voz de Iris baixinha e autoritária. Enquanto falava com Vicente, Rafaela sabia que Iris tentava manter Vicente sob controle e que, de alguma forma, sua presença naquela casa estava mexendo com o equilíbrio das coisas. Algo em Vicente estava sendo despertado, e Iris parecia disposta a tudo para impedir que isso acontecesse. No dia seguinte, enquanto limpava o corredor do andar superior, Rafaela passou por um quarto que normalmente ficava trancado, mas que, curiosamente, estava com a porta entreaberta. Não resistindo à curiosidade, ela deu uma espiada rápida e viu Vicente ali, sentado em uma cadeira, observando algo em suas mãos com uma expressão confusa. Ao se aproximar um pouco mais, Rafaela notou que ele segurava uma fotografia. Ela não conseguiu ver a imagem, mas a forma como Vicente olhava para a foto indicava que aquele objeto mexia com ele de alguma forma profunda. Rafaela sentiu uma pontada de esperança. Talvez aquela foto fosse uma pista, algo que pudesse reavivar as memórias dele. Sem perceber, Rafaela fez um leve barulho ao se aproximar da porta, e Vicente levantou o olhar, percebendo sua presença. Ele rapidamente guardou a foto e tentou disfarçar, mas Rafaela já tinha visto a expressão em seu rosto. Era como se algo em seu passado estivesse tentando emergir, mesmo que ele ainda não compreendesse completamente. Desculpe, senhor. Não quis interromper, murmurou Rafaela. Sentindo-se um pouco culpada, Vicente forçou um sorriso, mas ela pôde ver que ele estava inquieto. Não, está tudo bem. Eu só... estava perdido em pensamentos. Rafaela assentiu, mas aquele momento a deixou com uma esperança renovada. Ela sabia que Vicente começava a sentir as rachaduras no controle que Iris tentava manter sobre ele e que, aos poucos, talvez fosse possível trazer as lembranças de volta. Naquela noite, enquanto Rafaela se preparava para dormir, as lembranças daquele dia continuaram a preencher sua mente. A cada dia, ela percebia que Vicente parecia mais próximo de entender algo importante sobre o passado, mesmo sem saber exatamente o que, e ao mesmo tempo, a presença vigilante de Iris a lembrava de que estava em território perigoso. Mesmo assim, Rafaela não desistiria. Ela estava ali para descobrir a verdade, e cada avanço que fazia era um passo a mais em direção ao homem que um dia conhecera. O risco era grande, mas a recompensa poderia ser ainda maior. A chance de reconectar uma família que havia sido despedaçada pela ganância e pela manipulação. Os dias passavam lentamente na mansão, e Rafaela sentia o peso de cada um deles. Entre as tarefas diárias, ela tentava juntar as peças do passado de Vicente, sempre com cuidado para não atrair mais suspeitas de Iris. A desconfiança da patroa parecia crescer a cada encontro, e Rafaela sabia que precisava tomar muito cuidado. No entanto,
Sua determinação em descobrir a verdade e, quem sabe, reavivar as memórias de Vicente, falava mais alto, certa tarde, enquanto organizava o escritório da casa. Rafaela encontrou alguns documentos antigos em uma gaveta. Havia contratos, documentos pessoais de Vicente, e entre eles, um dossiê sobre o acidente que ele sofrera anos atrás. Aquela parecia ser uma pista importante, algo que poderia responder a algumas de suas perguntas. Rafaela deu uma rápida olhada ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e começou a folhear o documento. Ela descobriu que o acidente de Vicente fora grave, com consequências que incluíam não apenas danos físicos, mas também um trauma psicológico que ele enfrentara durante a recuperação. Nos papéis, havia uma nota de que ele passara por sessões de terapia para lidar com o vazio deixado pela perda de suas memórias. Rafaela sentiu uma pontada de dor ao imaginar o que Vicente deve ter sofrido. Era como se ele tivesse sido forçado a abandonar uma vida que nunca saberia ter existido. De repente, ouviu passos se aproximando e, em um reflexo, guardou rapidamente os documentos de volta na gaveta. O coração batia acelerado quando viu que Iris entrava no escritório. O rosto severo, o olhar atento a cada detalhe. "O que está fazendo aqui?" ela perguntou, o tom de voz cortante. "Estou apenas organizando os papéis, senhora." Rafaela respondeu, tentando manter a voz firme. Iris estreitou os olhos, observando-a por um longo momento. "Espero que entenda que a organização deste escritório é algo pessoal para mim. Não quero que nenhum dos meus empregados mexa onde não deve." Rafaela sentiu a tensão no ar, mas tentou manter a compostura. "Desculpe, senhora. Apenas fiz o que me foi pedido." Iris deu um leve sorriso que parecia mais ameaçador do que simpático. "Muito bem. Espero que respeite isso." Depois que Iris saiu, Rafaela deixou escapar um suspiro aliviado, mas sabia que sua situação estava cada vez mais complicada. A pressão estava aumentando, e a vigilância de Iris se tornava cada vez mais rigorosa. Mesmo assim, ela não podia ignorar o que acabara de descobrir. A informação sobre o acidente de Vicente e sua terapia reforçava a possibilidade de que ele estivesse sendo manipulado para esquecer o passado. No dia seguinte, Rafaela decidiu agir de forma mais estratégica. Em vez de tentar confrontar diretamente Vicente sobre o passado, ela passou a mencioná-lo indiretamente, em comentários casuais que poderiam trazer à tona lembranças esquecidas. Ela falava de lugares que frequentaram, de músicas que ouviam, de momentos que compartilhavam, sempre com um tom leve, como se estivesse apenas divagando. Uma tarde, enquanto Rafaela arrumava o salão de festas, Vicente entrou na sala. Ele parecia cansado, com um olhar distante e preocupado. Ao perceber sua presença, Rafaela decidiu que aquele era o momento certo para tentar mais uma vez. "Senhor Vicente", ela começou cautelosa. "O senhor já esteve em um lugar chamado Estância dos Ipês." Vicente franziu a testa, parecendo confuso. "Estância dos Ipês? Não tenho certeza, por que pergunta?" Rafaela forçou um sorriso suave, tentando manter a conversa casual. "Ah, é só que é um lugar bonito. Me lembrei dele e pensei que talvez o senhor conhecesse." Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos vagando como se tentasse buscar uma lembrança esquecida. "Talvez soa familiar", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Rafaela percebeu a pequena reação e sentiu que estava no caminho certo. A cada vez que ela mencionava algo do passado, Vicente parecia mergulhar em pensamentos, tentando, sem sucesso, recuperar a memória. Mas ela sabia que ele estava cada vez mais próximo de entender o que realmente havia acontecido, e isso lhe dava uma esperança silenciosa. No entanto, ela sabia que não estava sozinha nessa tentativa. Iris também percebia as mudanças em Vicente e fazia o possível para mantê-lo sob controle. A patroa começara a armar estratégias para afastá-los, sempre inventando tarefas para Rafaela longe de onde Vicente estava. Era evidente que ela estava tentando impedir que os dois se aproximassem, mas Rafaela continuava firme, determinada a resistir e encontrar uma brecha. Em uma manhã, Rafaela foi chamada ao escritório por Iris, que a recebeu com um olhar gélido. A sala estava impecavelmente organizada, mas o ambiente parecia carregado de tensão. "Rafaela, preciso que você saiba que sou uma mulher que valoriza lealdade e discrição", Iris começou, com a voz fria e calculista.
E noto que ultimamente você tem demonstrado uma curiosidade um tanto inconveniente. Rafaela manteve o olhar firme, sabendo que qualquer reação exagerada poderia ser mal interpretada. Peço desculpas, senhora. Não era minha intenção parecer curiosa. Estou apenas tentando cumprir meu trabalho. Iris a observou em silêncio, como se estivesse tentando decifrar as intenções escondidas por trás das palavras de Rafaela. Finalmente, inclinou-se ligeiramente para a frente, cruzando os braços sobre a mesa. Espero que seja assim, Rafaela. Caso contrário, será mais fácil para todos se você encontrar outro lugar para trabalhar. As palavras de Iris ecoaram na mente de Rafaela, enquanto ela saía do escritório. Tentando manter a compostura, a patroa a observava como um falcão, e cada movimento era cuidadosamente analisado. Rafaela sabia que estava pisando em terreno perigoso, e que qualquer passo em falso poderia lhe custar o emprego. Ou pior, poderia colocar em risco sua busca pela verdade. No fim do dia, enquanto guardava os materiais de limpeza, Rafaela sentiu-se invadida por uma mistura de angústia e determinação. Sabia que, apesar das ameaças de Iris, não podia recuar. Vicente era o homem que ela amara, o pai de sua filha, e ela não deixaria que mentiras e manipulações destruíssem a possibilidade de recuperar a família que haviam sido forçados a deixar para trás. Naquela noite, antes de dormir, Rafaela revisou mentalmente todas as descobertas que havia feito até então. Sabia que o caminho até a verdade seria longo e cheio de obstáculos, mas estava decidida a não desistir. A presença de Iris era uma sombra constante, mas Rafaela mantinha a esperança de que, pouco a pouco, pudesse iluminar o passado de Vicente e trazer à tona a verdade. Ela sentia que estava perto. Cada interação com Vicente, cada olhar trocado, cada conversa casual revelava um pouco mais das rachaduras nas mentiras que Iris construíra. E Rafaela sabia que, se continuasse persistindo, poderia finalmente alcançar a resposta que tanto procurava. A pressão na mansão aumentava a cada dia, e Rafaela sentia o peso dos olhares de Iris em cada passo que dava, o controle que Iris exercia sobre a casa e, principalmente, sobre Vicente era implacável. Cada vez que Rafaela tentava uma aproximação, Iris surgia como uma sombra, interrompendo conversas, impondo tarefas que a mantinham distante dele, sempre com o sorriso gelado que ocultava uma ameaça. No entanto, Rafaela não estava disposta a desistir. Sabia que havia algo errado, que a situação era mais complexa do que aparentava. Seu objetivo de trazer à tona as memórias de Vicente estava mais forte do que nunca. Em seu coração, ela carregava a certeza de que, se conseguisse reacender as lembranças, ele finalmente entenderia o que realmente acontecera. E talvez escolhesse estar ao lado dela e de sua filha, em uma tarde nublada, enquanto limpava o corredor do segundo andar. Rafaela ouviu vozes exaltadas vindas do escritório. A porta estava entreaberta, e ela reconheceu a voz de Vicente, com um tom firme e irritado, algo que raramente ouvira desde que começara a trabalhar na mansão. Iris, eu já disse, não precisa interferir em tudo o que eu faço. Vicente exclamava, a voz grave. Estou tentando proteger você, Vicente, respondeu Iris, com um tom doce, mas carregado de manipulação. Sabe que eu só quero o melhor para nós. Não me parece que estar perto desses empregados o faça bem. Rafaela sentiu um aperto no peito. Iris claramente fazia o possível para controlar cada aspecto da vida de Vicente, mantendo-o em uma redoma para evitar qualquer possibilidade de reencontro com o passado. Rafaela sabia que estava em uma posição delicada, mas aquela conversa reacendeu sua determinação. Ela precisava trazer a verdade à tona, por mais arriscado que fosse. No dia seguinte, Rafaela foi designada para limpar o jardim de inverno, uma área afastada da mansão, e passou parte da manhã cuidando das plantas e organizando o espaço. Durante uma pausa, sentou-se em um banco de pedra e deixou-se perder em pensamentos, tentando formular um plano. Estava claro que Iris não deixaria Vicente relembrar nada sem lutar, e Rafaela precisava ser ainda mais cuidadosa para não perder a confiança de Vicente. Quando voltou para o interior da mansão, percebeu que a tarde estava estranhamente tranquila, enquanto organizava a biblioteca. Foi surpreendida pela entrada de Vicente, que entrou silenciosamente, parecendo procurar algo. Rafaela hesitou por um instante, mas, vendo que ele parecia preocupado, decidiu tentar mais uma vez.
Precisa de ajuda. Senhor Vicente, perguntou em um tom respeitoso. Ele olhou para ela, os olhos levemente confusos, mas com um toque de suavidade que ela raramente via em seu olhar. Não, estou apenas buscando algumas respostas, eu acho. Rafaela sentiu o coração disparar. Aquele comentário era mais do que uma simples frase. Era uma porta aberta para que ela continuasse a tentar resgatar as memórias dele. Sentiu que precisava avançar, mas com sutileza. Às vezes, as respostas estão mais próximas do que imaginamos, murmurou Rafaela, sem encará-lo diretamente. Só precisamos ter coragem de enxergá-las. Vicente ficou em silêncio. As palavras de Rafaela parecendo penetrar profundamente em sua mente, ele suspirou, como se estivesse prestes a desabafar. Mas antes que pudesse dizer algo, a porta da biblioteca se abriu com força. Era Iris, com o rosto endurecido, claramente desconfiada. Vicente, querido, você não devia estar descansando. Vamos, tenho algo para lhe mostrar no escritório, disse Iris, ignorando completamente a presença de Rafaela. Vicente olhou para Iris, relutante, mas seguiu-a em silêncio. Rafaela sentiu o peso da interferência de Iris mais uma vez, mas não se deixou abater. Sabia que estava conseguindo, pouco a pouco, plantar sementes de dúvidas e lembranças na mente de Vicente. Nos dias seguintes, Rafaela continuou a semear pequenos fragmentos de memórias. Em uma tarde, ela comentou sobre um livro específico que Vicente gostava de ler, fingindo casualidade. Em outra ocasião, mencionou uma música que costumavam escutar juntos. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, para que ele se lembrasse sem perceber que estava sendo levado a isso. Apesar de todos os cuidados, Iris percebeu a mudança. Sentia Vicente cada vez mais distante, menos disposto a acatar suas ordens cegamente, e a insegurança dela crescia em um momento de desespero. Iris passou a agir com agressividade velada, disfarçando suas intenções por trás de um falso sorriso. Em uma manhã, Iris chamou Rafaela para uma conversa amistosa na sala de jantar. Enquanto os demais empregados estavam ocupados em outras áreas da casa, Rafaela entrou na sala com cautela, mantendo a postura respeitosa, mas preparada para o confronto que pressentia. Rafaela, começou Iris, com um tom doce e manipulador. Gostaria de saber um pouco mais sobre você. Afinal, passamos tanto tempo sob o mesmo teto. É como se fôssemos quase uma família. Rafaela percebeu a ironia nas palavras e respondeu com uma leve reverência. Agradeço sua consideração, senhora, mas sou apenas uma empregada nesta casa. Iris soltou um sorriso tenso. Ora, não seja tão humilde. Notei que você e Vicente parecem se dar bem. É raro ver meu marido tão à vontade com alguém. Rafaela sentiu o sangue gelar ao ouvir aquelas palavras. Iris estava sondando, tentando descobrir o que havia entre eles. Rafaela sabia que precisava manter a compostura e não demonstrar fraqueza. O Sr. Vicente é muito gentil com todos, respondeu. Mantendo o tom neutro, Iris a encarou por alguns segundos, avaliando cada movimento de Rafaela. Sim, talvez. Mas só quero que saiba que nesta casa as coisas são como eu determino, e não gosto que invadam o meu território. A ameaça estava clara, e Rafaela entendeu que Iris estava disposta a tudo para afastá-la. Mas em vez de se amedrontar, Rafaela sentiu que aquela era a confirmação de que estava no caminho certo. Se Iris estava tão preocupada, era porque sabia que as memórias de Vicente estavam se aproximando da superfície, e isso a aterrorizava. No fim do dia, enquanto voltava para o alojamento dos empregados, Rafaela refletiu sobre a conversa com Iris. A desconfiança dela estava em um ponto crítico, e Rafaela sabia que, se continuasse, logo haveria uma ruptura na fachada que Iris havia construído. Ainda assim, Rafaela sentia que não podia desistir. Havia algo muito mais profundo em jogo. Vicente, sem saber, estava sendo mantido em uma prisão invisível, uma vida de mentiras que Iris construíra ao redor dele. Rafaela sabia que precisava continuar tentando, mesmo que isso significasse colocar seu emprego, e talvez sua segurança, em risco. Enquanto se preparava para descansar naquela noite, Rafaela sussurrou para si mesma uma promessa.
Faria o que fosse necessário para libertar Vicente das correntes que Iris havia imposto a ele, não só por ela, mas também por Sofia. A filha que ele sequer sabia que existia, era o único caminho para reverter os anos de solidão e engano. A decisão de Rafaela estava tomada. Por mais arriscado que fosse, ela estava determinada a lutar pela verdade, pelo amor que um dia uniu ela e Vicente, e pela família que eles poderiam ser. E com essa determinação renovada, ela se preparou para o que viria a seguir. Com o passar dos dias, Rafaela percebeu que Iris estava se tornando cada vez mais impaciente e desconfiada. Ela observava cada movimento, cada palavra, como se estivesse à espera de um deslize para expulsá-la da casa. Rafaela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas agora não havia volta. As descobertas que fizera e o mistério que envolvia o passado de Vicente a empurravam adiante, mesmo com o medo que sentia. Uma manhã, enquanto passava pelos corredores da mansão, Rafaela encontrou Antunes, o empregado mais antigo da casa. Ele era discreto, mas sempre atencioso com todos, e Rafaela sentia que poderia confiar nele. Sabia que ele estivera na mansão por anos, e talvez pudesse ajudá-la a desvendar parte da história de Vicente. "Sr. Antunes", chamou Rafaela, em um tom respeitoso, quando o encontrou organizando os móveis da sala de estar. "Posso lhe fazer uma pergunta?" Ele olhou para ela com um sorriso discreto. "Claro, minha filha. O que precisa saber?" Rafaela hesitou, mas decidiu arriscar. "Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o passado do senhor, Vicente, e sobre o acidente que ele sofreu. Parece que há algo que não encaixa." Antunes suspirou, seu olhar perdido por um momento, como se relembrasse de algo doloroso. "Eu estava aqui quando o acidente aconteceu. Foi uma época difícil para todos nós. O Sr. Vicente desapareceu por alguns dias, e quando foi encontrado, estava gravemente ferido. A Sra. Iris o acompanhou durante a recuperação e... bem, foi logo depois disso que eles se casaram." Rafaela franziu a testa, e ele não se lembrava de nada. "Infelizmente não", respondeu Antunes, com um leve tom de tristeza. A perda de memória foi uma das consequências do acidente. Quando ele voltou, parecia outra pessoa, distante, como se não tivesse mais uma história para contar. E a Sra. Iris aproveitou essa situação para se aproximar dele, para convencê-lo de que o casamento era a escolha certa. Rafaela sentiu o coração apertar. Era como se a peça que faltava finalmente estivesse em suas mãos. O acidente e a perda de memória foram a brecha que Iris usou para manipular Vicente e afastá-lo do verdadeiro passado. Rafaela agradeceu a Antunes, sabendo que aquelas informações poderiam ser essenciais para trazer a verdade à tona. Nos dias seguintes, Rafaela continuou a usar pequenos fragmentos de lembranças para provocar Vicente, tentando despertar suas memórias de maneira sutil. Em uma tarde, enquanto arrumava o escritório, ela mencionou uma viagem que eles haviam feito juntos anos atrás. Vicente, que estava concentrado em seus papéis, levantou o olhar com uma expressão confusa, como se tentasse lembrar de algo. "Engraçado. Eu sonhei com um lugar assim recentemente", murmurou ele, pensativo. "Era uma praia, uma paisagem familiar, mas eu não consigo lembrar de onde conheço." Rafaela sorriu levemente, mantendo o tom casual. "Talvez o senhor tenha viajado para lá em algum momento." Vicente assentiu, mas parecia incomodado. Rafaela sabia que estava tocando nas memórias que Iris tentava tão desesperadamente manter enterradas. E isso lhe dava forças para continuar, a cada dia. Vicente parecia mais próximo de entender que havia um passado esquecido, uma vida que ele não recordava, mas que estava começando a ressurgir. Porém, Iris percebeu as mudanças em Vicente. Sabia que ele estava diferente, mais questionador, mais distante, mas... A esposa ciumenta não demorou a armar novos planos para manter Rafaela afastada. Em uma noite, após o jantar, Iris abordou Vicente no escritório, onde ele passava boa parte das noites. "Querido, percebi que você tem estado distraído ultimamente", comentou ela, com um tom doce e preocupado, mas que escondia uma intenção velada. Vicente levantou os olhos dos papéis, parecendo levemente surpreso com a observação. "Distraído? Não sei do que está falando, Iris."
Ela se aproximou dele, pousando uma mão em seu ombro. Sabe que eu só quero o melhor para nós. Mas preciso que esteja totalmente aqui, totalmente comprometido com nossa vida juntos. Vicente parecia desconfortável. Mas tentou disfarçar. Claro, Iris. Estou comprometido, você sabe disso. Iris sorriu, mas sua expressão era fria e calculista. Ótimo. Quero que saiba que tudo o que faço é pelo nosso bem, pelo bem da nossa família. Enquanto isso, Rafaela estava determinada a seguir com seu plano. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e que Iris não hesitaria em tomar medidas drásticas para afastá-la. Mas agora, mais do que nunca, Rafaela sentia que estava perto de alcançar a verdade. Havia algo nos olhos de Vicente, um brilho de confusão e desconforto, como se ele soubesse, no fundo de sua mente, que havia algo fora do lugar. Em uma manhã fria e nublada, Rafaela encontrou Vicente sozinho no jardim de inverno. Ele parecia pensativo, observando o horizonte com uma expressão melancólica. Rafaela sabia que aquele era o momento certo para tentar mais uma vez. Senhor Vicente, às vezes, acho que o senhor parece distante, como se estivesse procurando algo que não consegue encontrar, comentou Rafaela com um tom suave. Ele suspirou, parecendo considerar suas palavras. Às vezes, sinto que há algo faltando, algo que está bem diante de mim, mas que não consigo ver. É como se houvesse um vazio, mas eu não sei o que ele significa. Rafaela sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava tocando fundo nas memórias dele, provocando uma conexão com o passado que Iris tentava apagar. Ela se aproximou um pouco mais, hesitante, mas determinada. Talvez, senhor, seja o passado tentando lhe dizer algo. Vicente a olhou com intensidade, como se suas palavras tivessem finalmente penetrado as barreiras de sua mente. Ele parecia prestes a dizer algo. Mas então Iris surgiu na porta do jardim, com o rosto endurecido e o olhar cortante. Vicente, querido, o café está pronto, ela anunciou, ignorando completamente Rafaela. Ele se afastou de Rafaela, visivelmente desconfortável, e seguiu Iris em silêncio. Rafaela ficou ali, sozinha no jardim, sentindo que a verdade estava quase emergindo, mas que Iris era uma muralha que ela precisaria derrubar para que Vicente se lembrasse de tudo. Naquela noite, ao se deitar, Rafaela refletiu sobre tudo o que havia descoberto e sobre os obstáculos que enfrentava. Sabia que precisava de algo mais concreto, uma prova irrefutável para que Vicente conseguisse confrontar a realidade, e estava disposta a fazer o que fosse necessário para encontrar essa prova, mesmo que isso a colocasse diretamente contra Iris. Com o coração firme, Rafaela decidiu que precisava de uma estratégia mais ousada. A verdade estava perto de ser revelada, e ela não recuaria. Afinal, Vicente tinha o direito de conhecer sua própria história e de decidir por si mesmo quem ele queria ao seu lado. E Rafaela estava determinada a fazer isso acontecer, custasse o que custasse. O clima na mansão tornava-se cada vez mais tenso. Rafaela percebia que Vicente estava mudando, mostrando sinais de inquietação que não conseguia esconder. Em pequenos momentos, ele demonstrava uma curiosidade que antes não existia, como se tentasse enxergar além da névoa que cobria sua mente. Rafaela sentia que o esforço para reacender suas lembranças estava surtindo efeito, mas cada avanço parecia trazer mais risco, mais vigilância e, principalmente, mais raiva por parte de Iris. Certa tarde, enquanto organizava a despensa, Rafaela ouviu passos apressados no corredor. Antes que pudesse entender o que acontecia, Iris entrou na cozinha com o rosto severo, carregado de uma fúria disfarçada sob um sorriso frio. Ela se aproximou lentamente, os olhos avaliando Rafaela de cima a baixo. Rafaela, começou Iris com uma voz gélida. Acredito que estamos tendo problemas de comunicação. Notei que tem passado muito tempo nas áreas onde Vicente está. Sabe, como se estivesse tentando ser vista. Rafaela respirou fundo, tentando manter a calma diante do tom ameaçador de Iris. Eu apenas cumpro meu trabalho, senhora. Onde quer que precisem de mim, eu estou. Iris estreitou os olhos, claramente insatisfeita com a resposta. Quero que entenda que eu sou responsável por Vicente, Rafaela. Ele é meu marido, e tudo o que fazemos, todas as decisões que tomamos, fazemos juntos. Não preciso de ninguém tentando...
interferir em nossa vida. Rafaela sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a expressão neutra. Senhora, eu respeito sua posição e farei o possível para me concentrar no meu trabalho. Iris deu um sorriso amargo, quase como se zombasse da resposta de Rafaela. Ótimo, porque quero deixar claro que não tolerarei intromissões e espero que você leve minhas palavras a sério. Quando Iris saiu da cozinha, Rafaela sentiu um alívio imediato, mas ao mesmo tempo sabia que a situação estava chegando a um ponto insustentável. Iris estava disposta a fazer o que fosse necessário para manter seu controle sobre Vicente, e Rafaela percebeu que sua presença na mansão estava cada vez mais ameaçada. A tensão entre as duas aumentava a cada dia, e Rafaela sentia que, em breve, precisaria agir de forma definitiva. À noite, enquanto descansava no alojamento dos empregados, Rafaela refletiu sobre o caminho que deveria seguir. Ela sabia que Vicente estava cada vez mais próximo de se lembrar, mas também que Iris faria qualquer coisa para impedir isso. Era como se um jogo silencioso estivesse sendo travado entre elas. Um jogo onde o prêmio era a verdade. E Rafaela estava determinada a vencer no dia seguinte, enquanto Rafaela limpava o corredor do segundo andar. Encontrou Vicente observando um antigo álbum de fotos na sala de estar. Ele estava concentrado, com as sobrancelhas franzidas, como se tentasse decifrar uma imagem que não conseguia compreender. Rafaela sentiu que aquela era uma oportunidade, e com passos leves, aproximou-se dele, mantendo um tom cauteloso. "São lembranças antigas, Sr. Vicente?" perguntou, mantendo um tom respeitoso, mas com um toque de familiaridade. Ele a olhou com uma expressão confusa, mas com uma sombra de melancolia nos olhos. "É estranho. Algumas dessas fotos parecem familiares, mas não sei dizer porquê. Sinto como se tivesse vivido em outro lugar. Em outra vida." Rafaela segurou a respiração. Aquelas palavras confirmavam que suas tentativas estavam dando resultado. Ela sabia que precisava manter a calma, mas não resistiu em lançar uma pergunta que poderia tocar diretamente nas memórias dele. "Às vezes, algumas lembranças ficam guardadas por tanto tempo que esquecemos onde as deixamos", disse ela, suavemente. "Talvez elas estejam esperando o momento certo para voltarem." Vicente ficou em silêncio, seus olhos vagando entre as fotos e o vazio da sala. Era como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça invisível. Rafaela sabia que ele estava em uma luta interna, tentando compreender algo que estava além de seu alcance imediato. E por um instante, sentiu que ele estava prestes a dizer algo importante. No entanto, antes que ele pudesse falar, Iris entrou na sala, sua expressão enrijecida e seu olhar cortante. Ao ver Rafaela ali, tão próxima de Vicente, ela não escondeu a irritação. Rafaela sentiu que a tensão havia atingido seu ponto máximo. "Vicente, querido", disse Iris, com a voz forçadamente doce. "Preciso de você para resolver algumas questões importantes do nosso próximo evento. Pode vir comigo." Ele assentiu, claramente relutante, mas seguiu Iris, lançando um último olhar confuso para Rafaela. Assim que saíram da sala, Rafaela soltou um suspiro. Sabendo que aquele havia sido um momento crucial, a mente de Vicente estava despertando, e ela sabia que precisava continuar, mesmo sob o risco de perder o emprego. Aquela noite foi longa para Rafaela. Ela mal conseguiu dormir. Refletindo sobre as interações dos últimos dias, as lembranças de Vicente estavam finalmente emergindo, e isso a enchia de esperança. Mas também sabia que Iris se tornava mais perigosa a cada passo que dava. Rafaela estava decidida a fazer o que fosse necessário para proteger o futuro dela e de sua filha, Sofia, e para dar a Vicente a chance de conhecer a verdade. No dia seguinte, a governanta entregou a Rafaela uma série de tarefas longe das áreas onde Vicente costumava passar o tempo. Iris claramente arquitetara a mudança para afastá-la o máximo possível dele. Rafaela sentiu que as coisas estavam se intensificando, mas não podia deixar que Iris a intimidasse. Precisava encontrar uma forma de se aproximar de Vicente novamente. Durante o intervalo, Rafaela procurou Antunes, o velho empregado da mansão, e pediu que ele a ajudasse com uma nova tarefa. Ele parecia hesitante, mas ao ver a sinceridade em seu pedido, concordou em criar uma distração no andar superior, agradecendo-o discretamente.
Rafaela soube que aquela seria a oportunidade para se encontrar com Vicente, mesmo que por alguns minutos. Assim que Vicente apareceu no corredor, Rafaela respirou fundo e aproximou-se dele, seu coração batendo acelerado. Senhor Vicente, começou com um tom firme. Eu sei que há coisas que você sente, coisas que não entende, mas precisa confiar nesses sentimentos. Ele a olhou confuso, mas havia algo em seus olhos. Uma faísca de compreensão que começava a emergir. O que quer dizer com isso, Rafaela? Rafaela mordeu o lábio, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Às vezes, o passado pode parecer distante, mas algumas lembranças são fortes demais para desaparecer. Mesmo que demore, elas sempre voltam. Vicente permaneceu em silêncio, a mente visivelmente agitada. Antes que pudesse dizer algo, o som de passos ecoou pelo corredor. Rafaela sabia que era Iris. A conversa foi interrompida, mas naquele instante, ela percebeu que havia plantado uma semente de dúvida, algo que poderia fazer Vicente buscar mais respostas. Ao voltar ao alojamento naquela noite, Rafaela sentiu uma esperança renovada. Ela sabia que Vicente estava mais próximo de descobrir a verdade, mesmo com Iris tentando isolá-la. Estava cada vez mais claro que a verdade tinha seu próprio caminho para emergir, e Rafaela estava determinada a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que, quando o momento chegasse, Vicente estivesse pronto para confrontar o que realmente aconteceu. Com as lembranças de Vicente emergindo cada vez mais, Rafaela sentia que o momento da verdade estava próximo. Ela sabia que estava cada vez mais perto de descobrir o que realmente havia acontecido e de trazer Vicente de volta ao passado que Iris tentara tanto apagar. No entanto, as tensões entre as duas estavam chegando a um ponto insustentável, e Rafaela sentia que Iris estava se preparando para agir de maneira definitiva. Em uma tarde silenciosa, enquanto limpava o andar superior, Rafaela encontrou Iris e Vicente discutindo no escritório. A porta estava entreaberta, e as vozes exaltadas dos dois ecoavam pelo corredor. Rafaela hesitou por um instante, mas, tomada pela curiosidade e pela esperança de entender melhor o que estava em jogo, aproximou-se para escutar. Vicente, não sei o que está acontecendo, mas você está se comportando de forma estranha, disse Iris, com um tom de voz que tentava soar compreensivo, mas que, na verdade, transparecia irritação. Você passa cada vez mais tempo distante, questionando coisas que já estavam resolvidas há anos. Por que isso agora? Não sei, Iris, respondeu Vicente com um tom de voz frustrado. É como se eu sentisse que algo importante está faltando. Como se eu tivesse uma vida que não consigo lembrar. Essas sensações, essas lembranças, estão voltando, e eu não sei o que fazer. Rafaela sentiu o coração disparar. Vicente estava, finalmente, questionando a realidade que Iris havia criado ao redor dele. Aquilo era a prova de que as sementes de memória que ela plantara estavam começando a crescer. Rafaela sabia que esse era o momento para agir, mas também estava ciente de que Iris não ficaria de braços cruzados. Quando Iris saiu do escritório, sua expressão era de pura raiva. Ela parou por um instante ao ver Rafaela no corredor, e seus olhos se estreitaram em uma expressão ameaçadora. Rafaela percebeu que Iris a culpava diretamente pela mudança em Vicente. Mas antes que a patroa pudesse dizer qualquer coisa, Rafaela inclinou a cabeça em um gesto de respeito e se afastou em silêncio. Naquela noite, enquanto estava sozinha no alojamento dos empregados, Rafaela refletiu sobre o próximo passo que deveria tomar. As lembranças de Vicente estavam mais próximas da superfície, e ela sabia que, com um pouco mais de tempo, ele poderia finalmente entender o que havia acontecido. Mas Iris também estava cada vez mais desesperada e agressiva, e Rafaela sabia que precisava agir rapidamente. No dia seguinte, Rafaela voltou ao escritório, na esperança de encontrar alguma prova que pudesse ajudar Vicente a se lembrar da verdade. Vasculhou documentos, cartas antigas, e finalmente encontrou uma gaveta trancada, sentindo que aquilo poderia conter algo importante. Procurou a chave, mas sem sucesso. No entanto, a sorte parecia estar ao seu lado. Enquanto limpava o armário do corredor, Rafaela encontrou um molho de chaves antigas. Ela rapidamente testou uma das chaves na gaveta trancada do escritório e, para sua surpresa, a gaveta se abriu. Dentro,
Havia uma série de documentos e, entre eles, uma pasta com fotos antigas e um envelope que parecia ter sido guardado há muito tempo. Ao abrir o envelope, Rafaela encontrou algo que fez seu coração parar. Era uma carta que Vicente havia escrito, anos atrás, antes de desaparecer. Na carta, ele falava sobre seu amor por Rafaela, sobre os planos que tinham juntos e, por fim, sobre o futuro que ele queria construir ao lado dela e de sua filha. Rafaela sentiu uma onda de emoção ao ler aquelas palavras, mas sabia que, acima de tudo, aquilo era a prova que Vicente precisava para relembrar o passado. Ela guardou a carta cuidadosamente e fechou a gaveta, sentindo que, com aquele documento, poderia finalmente confrontar Vicente e trazer a verdade à tona. Porém, sabia que precisaria escolher o momento certo, pois Iris não hesitaria em fazer de tudo para impedir que Vicente visse a carta. No final da tarde, Rafaela encontrou Vicente no jardim, parecendo perdido em pensamentos. Ela se aproximou lentamente, segurando o envelope, e sentiu o coração bater mais forte. Sabia que aquele era o momento pelo qual tanto esperara. Mas também sabia que precisaria ser cuidadosa. Senhor Vicente, começou ela, com a voz suave, tentando conter a emoção. Eu encontrei algo que talvez possa ajudá-lo a entender o que está sentindo. Vicente olhou para ela, surpreso e um pouco desconfiado, mas viu em seus olhos uma sinceridade que não conseguia ignorar. O que é, Rafaela? Ela lhe entregou o envelope com a carta. Leia, senhor. Talvez isso ajude a lembrar de algo que foi muito importante para o senhor. Ele pegou o envelope com hesitação, mas ao abrir e começar a ler as palavras escritas por ele mesmo, anos atrás, sua expressão mudou. Primeiro, foi uma expressão de confusão. Mas conforme continuava lendo, sua face se encheu de incredulidade e, por fim, de um reconhecimento doloroso. Ele parecia em choque, como se as palavras o tivessem transportado de volta a uma vida que estava enterrada no fundo de sua mente. Rafaela, murmurou ele, quase sem voz, levantando os olhos da carta para encará-la. Eu escrevi isso. Eu me lembro de algo. Eu me lembro de você. Rafaela sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, mas manteve-se firme. Sim, senhor. Nós tínhamos um passado juntos, um futuro planejado, mas algo aconteceu, e o senhor desapareceu, deixando tudo para trás. Vicente parecia prestes a dizer algo, mas antes que pudesse reagir, ouviram passos rápidos e furiosos. Era Iris, que entrara no jardim e agora encarava os dois com uma expressão de puro ódio. Rafaela sentiu um arrepio ao perceber que Iris havia testemunhado a cena e claramente entendia o que estava acontecendo. Vicente! Gritou Iris, sua voz tremendo de raiva. O que está fazendo? Por que está ouvindo essa mulher? Vicente ainda estava atordoado, segurando a carta, sem saber como reagir, mas Iris se aproximou dele, tentando arrancar o papel de suas mãos. Ela está mentindo. Essa mulher está tentando confundir você. Rafaela se colocou entre eles, encarando Iris com uma coragem que nem sabia que possuía. Eu não estou mentindo, Iris. Ele merece conhecer a verdade. Iris deu um passo para trás, visivelmente abalada, mas rapidamente recobrou a postura. Vicente, querido, essa mulher não tem nada a ver com você. Ela só quer destruir nossa família. Tirar você de mim. Vicente olhou para as duas, confuso, mas segurando a carta com força. Iris, eu estou começando a lembrar. Isso aqui é real. Eu escrevi isso. Eu me lembro de Rafaela. O olhar de Iris escureceu, e ela soltou uma risada amarga. Então você quer acreditar nessa mulher? Quer destruir tudo o que construímos? Vicente a encarou, sua expressão finalmente começando a mudar de incerteza para determinação. Ele balançou a cabeça, como se finalmente estivesse despertando de um longo pesadelo. Iris, acho que você tem coisas que precisa explicar, e eu quero saber de tudo. A verdade estava emergindo, e Iris sabia que estava encurralada. Ela lançou um último olhar furioso para Rafaela antes de se afastar, sua mente claramente trabalhando em algo desesperado. Mas Rafaela sabia que naquele momento, Vicente finalmente começava a ver a realidade. E isso era apenas o começo.
O confronto com Iris havia deixado Vicente em um estado de choque. A carta que Rafaela lhe entregara parecia ter destruído a barreira que bloqueava suas memórias. Vicente agora sabia que algo estava profundamente errado. A confusão em seu olhar fora substituída por uma determinação inquieta, como se ele finalmente tivesse despertado para uma realidade que fora encoberta por mentiras. Naquela noite, Vicente não conseguiu dormir. As palavras escritas por ele mesmo, anos atrás, continuavam a ecoar em sua mente, e a presença de Rafaela havia reacendido lembranças que ele nem sabia que possuía. Ele se lembrava do amor que compartilhavam, das promessas que fizeram, e mais doloroso ainda, do desaparecimento repentino que deixou Rafaela e sua filha desamparadas. Na manhã seguinte, Vicente se dirigiu ao escritório com uma expressão grave, determinado a confrontar Iris de uma vez por todas. Ele sabia que precisava de respostas, e que a mulher com quem dividira os últimos anos de sua vida era, na verdade, a responsável por mantê-lo longe de sua verdadeira família. Ao entrar no escritório, encontrou Iris sentada, esperando por ele. Ela parecia calma, mas Vicente podia ver a tensão em seu rosto, como se soubesse que o momento havia chegado. Iris, começou Vicente, sua voz firme e autoritária. Precisamos conversar. Ela sorriu, mas o sorriso era vazio, desprovido da confiança que costumava exibir. Claro, querido, sobre o que gostaria de falar. Vicente segurou a carta em mãos, mostrando-a para ela. Sobre isso, sobre Rafaela, sobre meu passado. E sobre todas as mentiras que você usou para me manter afastado da minha vida real. Iris perdeu o controle por um breve instante. E seus olhos se estreitaram em uma expressão de raiva contida. No entanto, ela rapidamente recuperou a compostura, fingindo uma calma que Vicente sabia ser apenas fachada. Vicente, querido, essa mulher está tentando manipular você. Ela quer acabar com tudo o que construímos, disse Iris, com uma voz que tentava soar tranquilizadora, mas que transparecia desespero. Ele balançou a cabeça, sem se deixar abalar. Não, Iris. Eu escrevi essa carta. Eu lembro de Rafaela. Lembro do amor que tivemos e do futuro que planejamos. Agora quero saber por que você me enganou e me manteve preso nessa mentira por tanto tempo. Ela riu, mas a risada era amarga, quase desesperada. Você realmente acredita nessa história de amor que essa mulher contou? Acha mesmo que ela está dizendo a verdade? Vicente a encarou, sem desviar o olhar. Sim, acredito. E por mais que você tente, não poderá esconder a verdade para sempre. Iris pareceu perder a paciência. Ela se levantou bruscamente e começou a caminhar pelo escritório, os olhos fervendo de raiva. Muito bem, Vicente. Se é isso que quer saber, então eu lhe direi tudo. Ela respirou fundo, tentando controlar a fúria que claramente estava à beira de explodir. Sim, é verdade que eu sabia sobre Rafaela. E é verdade que eu fui responsável por afastá-lo dela, mas fiz isso por você, para protegê-lo de uma vida de mediocridade. Vicente ficou em silêncio, chocado com a frieza nas palavras dela. Protegê-lo? Você me enganou, me privou da minha própria história e da minha família, e quer que eu acredite que fez isso por mim? Sim, gritou Iris, incapaz de conter a raiva. Você não teria conseguido o que tem hoje se não fosse por mim. Rafaela é apenas uma mulher comum, sem ambições, sem nada a oferecer. Eu o trouxe para esse mundo. Eu o tornei quem você é hoje. Vicente deu um passo para trás, horrorizado com a revelação. Ele finalmente entendia o quão longe Iris estava disposta a ir para manter seu controle sobre ele. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando a verdadeira face da mulher que ele um dia pensou amar. Você tirou tudo de mim, Iris, disse ele, com uma voz amarga. Tirou minha filha, tirou meu amor, tirou minha própria história, e fez isso por puro egoísmo, para me transformar em alguém que eu não queria ser. Ela tentou se aproximar, mas ele deu um passo atrás, afastando-se dela. Acabou, Iris. Você não tem mais controle sobre mim. Eu quero que saia da minha vida. A expressão de Iris mudou de raiva para desespero, como se finalmente compreendesse que havia perdido. Vicente, por favor. Tudo o que fiz foi por amor. Eu só queria o melhor para nós dois. Mas Vicente não estava mais disposto a ouvir.
Ele virou-se e saiu do escritório, deixando Iris sozinha, perdida em sua própria frustração e desespero. Ele sabia que precisava resolver o passado, enfrentar as consequências de tudo o que havia descoberto. E mais do que nunca, ele sabia que Rafaela e sua filha eram o futuro que ele queria recuperar. Ao sair do escritório, Vicente encontrou Rafaela no corredor. Ela o olhou com uma mistura de apreensão e esperança, como se esperasse pelo desfecho de anos de separação e incertezas. Ele se aproximou dela e, sem dizer uma palavra, a abraçou. Foi um abraço carregado de anos de amor perdido, de promessas quebradas e de uma vida que eles finalmente poderiam reconstruir. Rafaela, me perdoe por tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas agora me lembro de tudo, murmurou ele, a voz embargada pela emoção. Ela o abraçou com força, sentindo que, finalmente, aquele capítulo doloroso estava chegando ao fim. Eu sei, Vicente. Agora estamos juntos, e é isso que importa, naquela noite. Vicente e Rafaela conversaram por horas, compartilhando as lembranças do passado e os planos para o futuro. Ele conheceu cada detalhe da vida que Rafaela levara nos últimos anos, cada sacrifício que ela fizera para criar sua filha sozinha, e pela primeira vez, Vicente sentiu que estava finalmente em paz. Pronto para deixar para trás as mentiras e manipulações de Iris, no dia seguinte, Vicente tomou uma decisão definitiva. Ele reuniu todos os empregados e comunicou que Iris havia deixado a mansão. A notícia foi recebida com alívio por muitos, pois todos sabiam o quão autoritária e cruel ela fora ao longo dos anos. Com a saída dela, Vicente poderia finalmente reconstruir sua vida ao lado de Rafaela e de sua filha, sem interferências ou mentiras. A nova fase que se iniciava era uma de esperança e reconstrução. Vicente sabia que o caminho não seria fácil, que ainda haveria muitas dificuldades pela frente, mas, agora, ele tinha a certeza de que estava cercado por pessoas que realmente o amavam. E mais importante ainda, ele sabia que poderia contar com Rafaela para ajudá-lo a resgatar o que restava de sua história. A presença de Rafaela era como uma âncora, trazendo-o de volta à realidade, ao amor verdadeiro e à simplicidade que ele tanto valorizava antes de Iris entrar em sua vida. E assim, Vicente iniciou a jornada para reconstruir sua família. Uma jornada marcada por esperança, redenção e a certeza de que, finalmente, estava no caminho certo, com Iris fora de suas vidas. A mansão parecia finalmente respirar. A sombra que ela lançara por tantos anos sobre Vicente e todos ao redor havia se dissipado, e o ar agora era de esperança e renovação. Os empregados, antes cautelosos e sempre atentos para não incorrer na fúria da patroa, agora demonstravam uma leveza que não se via antes. Rafaela sentia-se em paz pela primeira vez, desde que retornara à vida de Vicente. Nos dias que se seguiram, Vicente tomou para si a responsabilidade de reconstruir sua relação com Rafaela e, mais importante ainda, de conhecer e se aproximar da filha que ele sequer sabia que existia. Ele sentia que, mesmo com todos os erros e manipulações, poderia encontrar redenção ao lado das duas, formando finalmente a família que Iris lhe roubara. Rafaela e Vicente marcaram o reencontro com Sofia em um fim de semana especial. Com apenas 5 anos, Sofia sempre ouvira Rafaela falar sobre o pai, mas a imagem que tinha dele era nebulosa e distante. Para Vicente, o sentimento era de nervosismo e ansiedade. Ele não sabia como seria a reação de Sofia e temia que ela o rejeitasse por não ter estado presente durante os anos iniciais de sua vida. Quando Rafaela chegou à mansão com Sofia, o coração de Vicente disparou. Ao ver a pequena menina de olhos brilhantes e sorriso tímido, ele sentiu uma emoção indescritível. Era como se finalmente estivesse diante de uma parte de si mesmo, que até então permanecera oculta. Rafaela incentivou a filha a se aproximar, sorrindo encorajadora. "Sofia, esse é o seu pai", disse Rafaela, com a voz suave, tentando conter as lágrimas de emoção. Sofia olhou para Vicente com curiosidade e um pouco de timidez, segurando a mão da mãe com força. Ele se ajoelhou na frente dela, tentando demonstrar uma expressão de ternura e acolhimento. "Oi, Sofia", disse Vicente, a voz um pouco embargada pela emoção. "Eu esperei muito por esse momento. Estou muito feliz por finalmente poder te conhecer."
A menina o observou com um olhar intenso, parecendo avaliá-lo, e depois de um instante, sorriu levemente. Rafaela sentiu o coração se aquecer ao ver aquela cena, percebendo que, apesar dos anos de distância e das mentiras de Iris, havia uma conexão natural entre pai e filha. A partir daquele dia, Vicente dedicou-se a recuperar o tempo perdido com Sofia. Ele queria conhecê-la, entender seus gostos, saber quais histórias ela mais gostava e, acima de tudo, queria que ela sentisse que ele estaria ao seu lado a partir de agora. Eles passavam tardes juntos no jardim, onde Vicente lhe ensinava sobre plantas e flores, e em cada sorriso, cada risada de Sofia, ele sentia que estava finalmente encontrando seu verdadeiro lugar. Rafaela também sentia que sua vida estava se transformando. Ela e Vicente retomaram o amor que fora interrompido, e o relacionamento deles florescia a cada dia, agora baseado em uma maturidade e compreensão que antes eles não possuíam. Vicente sabia que teria que trabalhar duro para restaurar a confiança que havia sido rompida, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para construir um futuro sólido com Rafaela e Sofia. Certo dia, enquanto passeavam pelo jardim, Vicente parou e segurou a mão de Rafaela, olhando-a nos olhos. Eu nunca vou conseguir expressar o quanto sou grato por você ter insistido em me trazer de volta. Mesmo com tudo o que sofreu, você acreditou em mim. No nosso amor, eu sou um homem diferente agora. E quero passar o resto da minha vida ao seu lado, se você me permitir. Rafaela sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Vicente, tudo o que sempre quis foi uma família com você. O que passamos apenas nos fortaleceu. E agora, eu sei que nada poderá nos separar. Eles se abraçaram, selando aquele momento com a certeza de que estavam finalmente começando uma nova jornada. Juntos, como haviam sonhado anos atrás. A mansão, antes símbolo de sofrimento e controle, agora era um lar repleto de amor e esperança. Vicente fez questão de recomeçar, reestruturando sua vida profissional para equilibrar o tempo com sua família, dedicando-se a criar Sofia e, finalmente, construindo o lar que um dia ele e Rafaela haviam sonhado. No final daquele ano, a família se reuniu para uma comemoração especial. Era a primeira vez que Rafaela, Vicente e Sofia estavam juntos para celebrar o Natal, e a mansão fora decorada com luzes, enfeites e presentes para Sofia, para Vicente. O evento representava mais do que uma festividade. Era um símbolo da superação e da união que ele havia encontrado ao lado de Rafaela, na noite de Natal, enquanto Sofia dormia após uma longa noite de brincadeiras e risadas. Rafaela e Vicente sentaram-se no jardim. Sob o céu estrelado, Vicente segurou a mão de Rafaela, e ambos observaram as estrelas em silêncio, compartilhando um momento de paz. Rafaela, disse ele, em um sussurro suave, eu finalmente entendo o que significa ter uma família, o que significa o amor verdadeiro. Iris tentou destruir isso, mas você me mostrou que nada pode apagar o que é verdadeiro. Ela sorriu e encostou a cabeça em seu ombro, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde deveria estar. Nós temos tudo o que precisamos agora, Vicente. Nada pode tirar isso de nós. Enquanto o novo ano se aproximava, Rafaela e Vicente estavam prontos para encarar o futuro com força renovada. Eles sabiam que ainda enfrentariam desafios, mas estavam confiantes de que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. A casa que um dia fora palco de mentiras e manipulações, agora era um lar repleto de vida, onde Sofia corria pelos corredores, onde as risadas ecoavam pelos quartos e onde o amor que Rafaela e Vicente construíram se consolidava a cada dia. E assim, o ciclo de dor que fora criado pelas mentiras de Iris se transformou em um novo começo para Vicente, Rafaela e Sofia. Eles haviam resgatado o passado e estavam prontos para construir o futuro juntos. Como uma família, a história deles, marcada por reviravoltas e superação, finalmente encontrava um final feliz. E no coração de cada um havia a certeza de que o amor verdadeiro era a força que os mantinha unidos.